Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Portal Cast, um podcast do Portal da Cidade de Itapema. E hoje nós vamos conversar com ela, que é empreendedora, mãe, lash designer, Gabi. Gabi, seja muito bem-vinda! Obrigada. Gabi, então pra gente começar, fala um pouquinho, quando você começou em 2019, como surgiu essa paixão aí pelos cílios? É, os cílios, assim, a minha descoberta pelos cílios, na verdade, ela começou como cliente, né? Eu precisava fazer um ensaio fotográfico. Eu estava gestante do meu menino do meio, e eu precisava fazer um ensaio, assim, com uma maquiagem bem clean, assim, não muito pesada, e eu estava assim, sabia muito o que fazer. Então eu contratei uma maquiadora e ela me indicou, né, fazer um alongamento de cílios. Eu falei, mas como é que funciona isso? Eu não conhecia. Então eu busquei saber, fiz o alongamento de cílios para eu fazer essas fotos. E assim, gente, quando eu coloquei os cílios, já deu total diferença assim no meu rosto. Na hora assim eu até pensei, poxa, nem preciso da maquiagem, eu acho, porque ficou tão tranquilo, perfeito, assim. Então, o que eu buscava já tinha vindo um resultado legal, assim, no meu rosto. E aí, eu falei, mas agora também não posso ficar sem fazer a maquiagem, né? Vou fazer a maquiagem no dia e tal. Então, mantemos o nosso combinado. Fiz a maquiagem com os cílios já, as fotos ficaram lindas, maravilhosas. E bem assim, natural, não ficou muita edição da foto também. Foi uma coisa que eu gostei muito. Então, assim, daí eu virei super fã, cliente, né? E daí isso foi em 2018, né? Quando eu descobri dos cílios. E aí quando eu tive o meu menino, né? Daí eu já estava perto do parto, né? Eu tive o meu menino e eu pensei, cara, eu preciso sair do CLT. Eu tenho uma menina de 4 anos e eu tô tendo o segundo filho, eu não posso trabalhar registrado. Eu não posso ter esse compromisso com o horário, né? Por causa das crianças e tal. O meu marido trabalhava também registrado, então assim, alguém tinha que ter um pouco mais de assim, ser livre um pouco mais no dia por conta deles, né? E aí foi onde eu falei, eu preciso buscar alguma coisa que eu queira fazer. Daí nossa, mas esse negócio dos cílios me encantou tanto e tal, então eu fui buscar conhecer como é que fazia, se dava curso, era tipo tranquilo de achar o curso e tal. Daí eu busquei uma pessoa na minha cidade que me desse o primeiro curso, e aí eu fiz, depois eu fui nos treinos, né? Treinando e iniciei na área. E a gente sabe que o começo ele sempre é difícil, né, Gabi? Muito. Tu já passou por algum perrengue no começo? Nossa! Primeiro perrengue que eu passei foi assim a compra de material errado, né? A gente acaba comprando. Na minha cidade não tinha assim muitos lugares que vendiam, né? Hoje se vê com mais frequência, mas na minha cidade não tinha assim muitos lugares que vendiam esses materiais. Esses materiais eles vêm da China. Então não é qualquer loja que tem, não é qualquer loja de cosmético que tem também. E eram lojas específicas e na minha cidade em si, aonde eu morava, Aonde que você morava, Gabi? Só pra... eu morava em Cambé, no Cambé. Paraná. Isso. Então, aonde eu morava em si, não tinha uma loja que vendia naquela época esses produtos. Eu tinha que me deslocar até Londrina, entendeu? Então, que dava uma distância como Itapema, Balneário Camboriú, mais ou menos. Então, eu tinha que fazer esse deslocamento para ir buscar esses produtos. E como eu não tinha prática ainda, né, de saber quantos fios iam em cada olho, quantas clientes eu ia fazer com aquele material que eu comprei, já aconteceu de acabar o fio na hora do atendimento, acabar assim, ter que economizar no último a cola para terminar aquele atendimento. Então, assim, passei bastante perrengues e também o perrengue de aceitação, né? Porque quando você entra na área. Sério? Sim, o perrengue de aceitação, porque assim é bem difícil. O pessoal parece que tem um bloqueio com o iniciante, né? Embora as iniciantes, às vezes, na maioria das vezes, elas tomam muito cuidado com tudo que está fazendo, porque é o começo delas ali, então elas não vão fazer qualquer coisa, né? Elas vão botar o máximo de atenção que elas têm ali e tentar entregar o trabalho mais perfeito que elas conseguem para fidelizar aquela cliente. Só que o pessoal tem um problema com aceitação de iniciante. Eu imagino, eles devem pensar, nossa, ainda não sabe, ou tá começando, Sim, né? Eles já pré-julgam o profissional. pré-julgam, isso mesmo.
E Gabi, como tu falou, então não é qualquer equipamento, digamos assim, porque eu vejo muito, né, tanto como eles dizem, na rede vizinha, o TikTok Shop, Sim. que eles vendem, assim, é cola, é cílios e Não, prometem várias coisas. hoje é muito mais fácil, hoje é muito mais fácil. Qualquer lugar você consegue encontrar. Itapema mesmo tem N lojas de cílios hoje, né? Quem trabalha na área da estética também, hoje até materiais invasivos, né? Os produtos invasivos, consegue com facilidade. Agora, na época que eu comecei mesmo, era bem difícil. Achava-se fácil no Mercado Livre, mas daí, né, na hora do perrengue ali, ou tipo, uma cliente chegou em você, consegue me atender amanhã? Hum, Mercado Livre vai. Hoje o Mercado Livre ainda entrega, né? Tem aquela entrega full. aham. Mas naquela época não tinha também. Então era 3, 4, 5 dias para entrega. Então a gente tinha que se programar para fazer o atendimento. E às vezes a gente se programava, fazia o atendimento, o material chegava na hora, assim, mas a cliente desmarcava. Nossa, Gabi, mas é É. perigoso, né? Porque eu já vi alguns casos, né, que compram colas que não é devidas, enfim, acaba dando uma irritação no olho, que é algo Sim. bem mais perigoso, né, que pode acontecer, né? Uhum. É complicado, né, pegar essas coisas clandestinas, assim, digamos assim. Isso, exatamente. Hoje eu até tomo um pouco mais de cuidado, assim, a cola, por exemplo, eu prefiro comprar em lojas de praça, né? É? Aham, sim, eu tenho medo de pegar na internet e vir falsificada, ou ela já vinha até mesmo polimerizada, alguma coisa que não dê para usar, ou que dê para usar e cause alguma irritação. Então, eu prefiro pegar em loja de praça, que qualquer coisa que venha errado, eu ainda consigo fazer a troca com facilidade, né? Uhum. E Gabi, como tu falou ali de iniciantes, né? Tem algum erro que todo iniciante comete, assim, que é meio que geral, assim, que tu pode citar? Olha, eu não digo assim um erro, né? É meio que eu entendo isso como um desespero, tá? Das iniciantes, assim. Não digo na parte técnica, eu digo na parte de vendas ali, né? As iniciantes, elas tentam ao máximo pegar a atenção do público para elas, e para pegar essa atenção, o que que elas fazem? Jogam o preço lá embaixo, né? E aí você Hum. já inicia na área desvalorizando totalmente o teu trabalho. Isso é verdade. Eu acho que no geral das profissões isso é ruim, né? Sim, uhum. Jogar o preço lá embaixo. O que eu acho que na maioria das vezes seria o melhor de ser feito é um marketing bem agressivo, legal para ser feito, sabe? Hum, Procurar pessoas que têm seguidores, né? Procurar essas meninas que trabalham em balcão, de uhum. loja, de mercado, de farmácia. É o que eu indico nos meus cursos, na verdade, né? É? Eu falo, meninas, não torrem o preço. Não joguem o trabalho de vocês na rua, né? Procurem pessoas que vão ser enxergadas por outras pessoas, né? Então, quem que são mais enxergadas por outras pessoas? As meninas que direto aparecem no Instagram, meninas que trabalham no caixa de mercado, caixa de farmácia, porque todo mundo passa por um caixa quando vai comprar alguma É coisa, né? verdade. Não Uhum. tinha pensado Então, nisso. quando eu iniciei aqui em Itapema, né? Porque daí quando eu fiz o curso eu morava em Cambé, eu iniciei em Cambé. Uhum. Nisso, eu, meu esposo e minhas crianças, a gente mudou para Itapema. E então eu tive que reiniciar, né? Eu tive que Hum. recomeçar. E para eu conseguir, naquela época, assim, não era tão fácil de digital influencer, essas coisas assim. Então, Uhum. para eu conseguir iniciar bem, eu procurei meninas em caixas de mercado, de farmácia, posto de gasolina, até hotéis também, as meninas dos hotéis também, né? Uhum. Recepcionistas de construtora, onde elas são enxergadas, onde elas são vistas, né? E vistas por outras mulheres, porque é pelas mulheres que elas têm que Sim. serem vistas, né? Então, eu fui procurando esse público para conseguir Uhum. mostrar o meu trabalho. É interessante tu falar isso sobre o preço também, porque o preço também faz parte da tua credibilidade, né? Porque a cliente, quando ela olha um valor muito abaixo do mercado, ela vai pensar, poxa, por que é tão barato, né? De repente é um produto de qualidade inferior, então é muito interessante essa técnica que você traz. Sim, é fácil a gente pensar também, né? Nós temos que se colocar no lugar do cliente, né? Não só no caso de cílios, eu falo no geral. Uma oferta, meu Deus, muito baixa. Mas por quê? Né? Por que tá tão baixo? O que de menos é do outro, né? Por que o outro é tão mais assim? Então as pessoas duvidam, né? Duvidam um pouco e ficam com um pouco de receio também, né? Não que eu não faça promoções, gente, eu sempre faço promoções, eu faço combos, né, também, Bacana. combos casados, tipo, olha, cílios e sobrancelhas,
Eu trabalho com outras meninas da área beauty também, que fazem unhas, cabelos. Então, às vezes, a gente coloca combos. Cabelo junto com cílios, unha junto com sobrancelhas. Então, a gente vai fazendo assim, né? Mas também a gente não coloca o preço lá embaixo. A gente faz uma promoçãozinha ali, até a gente usa muito temas, né? Tipo, promoção Dia das Mães, promoção Dia dos Namorados, e assim a gente consegue abranger um público bem legal, mas que também chama atenção e voltado para o nosso negócio, para as pessoas conseguirem enxergar o nosso profissional, né? É bem legal, é uma jogada de marketing, né? Sim. E Gabi, tu imaginou lá no começo que hoje em dia você estaria dando aula? Assim, tu imaginou quando você começou que ia ser hoje a Gabi que é hoje? Não. Até porque eu comecei na área dos cílios, quando eu comecei na área dos cílios, existiam apenas 2 técnicas só. Só existia o fio a fio e o volume russo. Então, sim, e o volume russo, assim, até quem é leste hoje vai concordar comigo que muitas lestes lá da minha época, né, quando começaram ali junto comigo, que fizeram os cursos e tal, muitas desistiram por causa do tal do volume russo. Nem todo mundo conseguia fazer um fã de volume russo. Era muito difícil. Sério? Sim, porque no curso a gente aprende com um material. A gente depois recebe um material também no curso, né, para levar para casa. Mas muitas das vezes, gente, que é esse o erro, tá? É esse o erro que a maioria dos profissionais que dão curso cometem. Eles não dão um material igual aquele que o aluno treina no curso. Eles dão um material bem inferior, entende? Uma cola inferior, uma cola de secagem mais demorada, uma pinça não tão precisa, porque o volume russo ele precisa de uma pinça muito precisa para ele segurar os fiozinhos. Os fiozinhos dele são muito finos e são vários fiozinhos no mesmo... o tufinho ele não vem pronto, ele vem fio a fio? Antigamente, né? Tá. Lá na época quando eu iniciei. Entendi. Agora é muito mais fácil, são fios tecnológicos. Eles já vêm prontos, só para você tirar da caixinha, colocar ali na tua paleta e torar o pau. Nossa, então simplificou bastante, né? Sim. A vida. Simplificou, mas é o que eu falo. Naquela época, muitas faziam curso e daí não conseguiam manusear o volume russo. Então, trabalhavam apenas com uma técnica ou desistiam, né? Então, ficou bem mais difícil, assim. Agora que veio essas outras técnicas, por isso que explodiu os cílios, né? E porque explodiu de cílios, técnicas e também de profissionais. Hoje, 100% das alunas, elas conseguem ir para frente. Ir pra frente. Mas eu nunca imaginei mesmo tá onde eu tô. Quando eu entrei na área dos cílios, na verdade, eu entrei como uma renda extra. Foi um hobby. Foi, assim. assim, eu precisava de alguma coisa pra eu trabalhar em casa, pra dar uma ajuda em casa, sabe? Pra, tipo assim, eu não ficar totalmente parada, não ficar totalmente dependente do marido, né? Enfim, então isso foi mais uma renda extra. Eu saí da empresa que eu trabalhava, pedi pra, né, fizemos um acordo ali, e aí eu coloquei um propósito que eu tinha que colocar, ser leste, né, profissional, dentro daqueles 4 meses que eu tinha o seguro-desemprego. Então, eu falei, é tudo ou nada. Eu tenho esse tempo para mim, então nesse tempo dos meus 4 meses eu passei treinando. Chamava família, né, minha cunhada, minha sogra, minha mãe, e as amigas, meu Deus, tive bastante ajuda nessa parte. Gabi, como você falou ali que muitas desistiram, né? Tu já passou pela tua cabeça em desistir, enfim, já deu aqueles dias ruins assim? Sim, já passou assim, mas no mesmo pé que eu entro pensando em desistir, eu volto e digo, não vou desistir, porque eu passei por muito perrengue mesmo quando eu iniciei. Pela compra de materiais errados, então você investe errado, você perde muito dinheiro, entende? Eu fiz muito curso também, né, online, e enfim, então quando eu penso assim, nossa, tá difícil, né? Quando eu pensava, nossa, tá muito difícil, não vou conseguir. Eu vou voltar para o CLT. Daí eu pensava na dor que eu tinha lá atrás do CLT. Horários para cumprir, você não conseguia acompanhar um filho no médico, às vezes, porque daí, né, tem gerente, tem patrão, assim, várias coisas que me fizeram desistir do CLT. Então, quando eu pensei em desistir dos filhos, eu pensei também já no que me fez entrar na área. Não, o que me fez entrar na área? Por que eu mudei, né? Então, eu pensei nessas dores. E com isso daí foi indo que eu acabei não desistindo, graças a Deus. E tu lembra do teu primeiro atendimento pago?
Lembro. como ele foi, qual foi tua experiência ali na tua sensação, né? Sim. Por mais que eu hoje tenha essa facilidade com comunicação, o meu primeiro atendimento pago foi de uma amiga de uma menina que trabalhou comigo. Eu trabalhei na TIM já também, né? Então foi de uma amiga de uma menina que trabalhou comigo na TIM. E ela falou assim: "Não, vai lá, a menina é bacana e tal, não sei o quê". Então ela falou pra mim: "Olha, minha amiga vai aí, e aí eu já falei pra você, de você pra ela, fique tranquila, não sei o quê, não sei o quê", tentando me tranquilizar, né? E eu, né, com o coração na mão. E assim, a menina entrou pra eu fazer o atendimento dela. Eu, oi, tudo bem? Me apresentei. Quer um café, uma água? Não. A menina deitou na minha maca, ficou 3 horas deitada na minha maca. Sim, porque no início eu fazia cílios em 3 horas. Ficou 3 horas deitada na minha maca, não troquei uma sequer palavra com ela. Capaz. Aí, qual foi o feedback dela, né? O feedback dela, assim, não, ela trabalha super bem, eu adorei, ficou lindo. Mas eu entrei muda e saí calada. Ai, ai, ai. E que geralmente eu digo que é um momento de paz. Então vai lá, eu digo que é quase uma segunda psicóloga, porque tu vai Sim. lá, se sente em paz, conversa, tira aquele soninho, assim. Sim, mas momento hoje, relax. né, já é hoje que é tipo em 1 hora, né? Então é bem tranquilo. Agora a é. cliente ficou 3 horas na minha maca, a gente não trocou uma sequer palavra, então ficou bem Tenso. assim, nossa, e eu assim, tipo, com a mão suando, com medo de estar molhando a testa dela, né? Porque a gente fica com a mão em cima da testa da pessoa, assim. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô molhando a testa dela, eu ficava olhando toda hora, nervosa, preocupada, com medo de faltar material também, porque ela só falou que queria fazer cílios, não falou a técnica que queria, então eu tive que preparar 2 tipos de material. E assim, foi bem. Meu Deus, quando eu lembro do meu primeiro atendimento, eu falo, cara, hoje eu tô no céu, porque hoje eu levo com tudo com tão naturalidade, assim. A pessoa chega e eu sirvo café, a gente brinca, conversa e tal, pergunta como é que foi. Ah, eu vi que tu fez tal coisa no meio da semana, tá. Então a gente vai conversando, se torna sabe, uma leveza. Mas mesmo quando é a primeira vez da cliente também no meu espaço, hoje eu trabalho no espaço parceiro, né? Então, quando chega ali a cliente, as nossas clientes, elas são super bem recebidas, você já sabe, né? Tipo, são muito bem recebidas. A Tassiana é maravilhosa, que tá sempre ali na ponta para receber as meninas. Então, elas já estão, quando a gente chega até elas já estão com o cafezinho na mão, já tá tudo pronto, já tá tudo lindo. Aí é tão natural assim que parece, tipo, um encontro de amigas, sabe? Mesmo sendo a primeira vez. Então, hoje é bem mais tranquilo, é bem mais. Parece que é leve, acontece, sabe? O negócio acontece. Vai acostumando de um jeito que acontece, mas o primeiro atendimento, os primeiros, né? Até você se acostumar, mais difíceis. E dentro da área da beleza, muitas mulheres buscam o atendimento, muitas vezes, mais por essa parte psicóloga de vocês, de ser bem recebida, né? De tomar um café ali com a Leste, com a manicure, enfim. E como que é isso para você, essa relação com as clientes? Como que você lida com tudo isso? Olha, a gente acaba participando da vida da pessoa, né? É tão legal assim que cada uma tem uma história, né? Então, vamos supor que no atendimento passado ela contou que o filho estava isso, que o filho mudou de escola. Daí no outro atendimento, que é ali na média de 15 a 20 dias que ela tem um retorno, você lembra da história, você olha para o rosto dela, você lembra da história, daí você começa, e daí teu filho voltou para a escola, mudou de escola, como é que foi a adaptação dele? Então, tudo acontece numa naturalidade, você acaba lembrando de cada conversa que você teve no atendimento passado com as clientes. É bem, assim, não dá, assim, não é uma coisa pensado, programado. Quando você vê, o negócio vai acontecendo. São conversas, você cria amizade, você cria, tipo, eu tenho clientes ali que são como mais do que amigas, sabe? Vieram através dos cílios. Eu faço muito patrocinado nas redes, né? Patrocina as minhas publicações. Então, tem muita gente que vê os meus conteúdos e me procura para fazer atendimento. Então, elas vêm do tráfego pago, elas vêm através dos cílios e acabam criando essa amizade. Que bacana. Ô, Gabi, que tu falou ali de agilidade. Tu conquistou que no começo tu demorava 3 horas, agora tu já demora 1, né? E é um tempo bem hábil, né? Bem rápido, né? Isso daí vem com o tempo, agilidade. Tem alguma dica para quem tá começando ou é só fazendo mesmo? Olha, é uma junção das duas coisas, tá? É fazendo, porque você só cria praticando, né? E também tem a questão de você procurar o que mais é difícil para você. O que é mais difícil para você? O que te faz demorar?
Quando você vai fazer o teu atendimento, o que te dificulta, né? Eu, por exemplo, eu tenho um olho que eu tenho mais dificuldade do que o outro para fazer. Eu sempre faço um olho e depois o outro. Tem muita gente que trabalha já com os 2 olhos, né? Eu não. Quando eu trabalhava com os 2 olhos, eu levava mais tempo. Daí eu comecei trabalhando com um olho só. E eu sempre faço o olho que tem mais dificuldade primeiro. Porque eu sou dessas, tipo assim, se eu tenho alguma coisa para fazer, eu faço primeiro. Se tem alguma coisa me incomodando, eu resolvo primeiro. Para me livrar, sabe? Então, o isolamento para mim era bem difícil. Então, eu treinei muito. Tinha vezes que eu tava fazendo nada. Eu comprei uns olhinhos ali que tem hoje na internet, no Mercado Livre, na Shopee. Tem uns olhinhos da Master, né? E você vai treinando isolamento. Então, assim, ó, gente, é só treinando. Não tem o que fazer. É treinando e se dedicando. E procurando entender qual é a sua dor, né? Porque não adianta você treinar uma coisa que você tá hábil, tá prática, tá com a aprovação legal. Você tem que treinar aquilo que tá mais difícil para você. E a gente treinar aquilo que a gente não gosta de fazer é o mais difícil, né? A gente treinar o que a gente gosta é legal, é leve, é bacana, a gente leva numa boa. Agora, pegar o que a gente não gosta e ter que fazer é difícil, mas precisa ser feito. Porque senão você vai estar sempre procrastinando isso e levando muito mais para frente esse tempo demorado, né? Porque é demorado hoje em dia. As mulheres hoje, elas têm muitos compromissos, né? A vida corrida da mulher hoje é... Então, assim, as pessoas, 95% das minhas clientes, elas me procuram porque elas veem na minha página, cílios em 1 hora, né? Então, nossa, eu vou lá porque ela é rápida, ela já tem um tempo de trabalho, então, pelo jeito trabalha com material legal, porque eu tenho uma vitrine legal no Instagram, e então elas me procuram mais por causa disso, né? Pela agilidade, qualidade na entrega também, porque meus cílios duram bastante, e na qualidade da entrega e também agilidade. E tem muitas clientes que chegam com medo, porque eu vejo, assim, principalmente na internet, elas falando, porque danifica os cílios, porque isso, porque aquilo. Tem cliente que chega para tirar dúvida, com medo. Sim. Na verdade, assim, ó, eu já faço um atendimento bem bacana pelo WhatsApp mesmo. Procuro tirar a maioria das dúvidas, assim, pelo WhatsApp. Por conta de que chega ali no espaço para o atendimento, eu gosto, assim, que seja uma conversa leve, que seja descontraído, sabe? Claro que se elas me perguntarem novamente, eu vou explicar tudo de novo. Tem clientes que perguntam no WhatsApp, eu explico. Chega ali na frente, pergunta de novo, eu explico novamente, porque eu acho que tudo que é bem explicado não traz problema. Então, a gente sempre conversa muito. E existe, sim, esse mito, né? Que é um mito. Que alongamento de cílios danifica os cílios naturais. Mas é um mito. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, falaram, porque vai criar larvinha no teu olho, e que não sei o que. Começaram a falar várias coisas, assim, gente, que eu desanima, mas eu fico pensando por quê, né? Que as pessoas fazem isso, pelo amor. Mas não, isso não é uma história tão, assim... errada, né? Não? Cria sim, não. Temos muitos, né? Temos muitas doenças oculares que elas vêm através do alongamento de cílios, caso não seja feito uma técnica aplicada com excelência. E também quanto ao pós, né? O cuidado do cliente depois da aplicação. Porque o cliente tem que ter o cuidado, né? De lavar, de higienizar. E como que é esse cuidado, Gabi? Assim, a mesma coisa que lavar cabelo, escovar os dentes, é uma coisa que tem que ser feito todos os dias, né? Não lava cabelo não, mas tipo, acorda, lava o rosto, escova o dente, é uma coisa que tem que ser feito todos os dias. Então, os cílios também, porque senão ele cria mesmo tem a blefarite, tem várias doenças oculares que podem ser causadas por sujeira nos cílios, né? Principalmente acúmulo de maquiagem, né? Se não lavar direitinho, se não pentear também, tem que lavar e tem que apalpar a toalhinha ali para secar eles também, porque deixar molhado por muito tempo cria o fungozinho. Então, tem os cuidados pós. Assim como todo procedimento tem o cuidado pós, os cílios, por mais tranquilo que seja, ele tem o cuidado pós, senão dá Não assim. é diferente, né? E dura em média quanto tempo? Os cílios, tem várias técnicas, né? Hoje no mercado, eu mesmo trabalho com 2 tipos de técnica. Eu trabalho com técnicas de manutenção e técnicas de volume 45 dias, que é um que não tem manutenção. Então, ele dura 45 dias, a cliente retorna, remove todo, aplica novamente, e assim ela vai para mais 45 dias. E tem também os cílios comerciais, que são aqueles que têm as manutenções. É de 15 a 20 dias para serem feitas as manutenções.
porque tem o ciclo de vida dos fios, cada fio tem um ciclo de vida, não é todos os teus fios que estão nos mesmos ciclos, né? Rapaz. Sim, tem ciclos de 30, 45, 70 e 90 dias. Cada tamanhozinho do teu fio do olho tá num ciclo de vida, né? Quanto maior tá os teus cílios, mais no fim do ciclo ele tá. Então, quando a gente fala assim, vamos colar só nos fios maiores, esses cílios não vai durar muito se não colar nos menores também. Porque o que vai fazer aguentar 20 dias ali para ele, o que vai voltar dos cílios depois de 20 dias é esses fios menores, né? Não os babyzinhos. Tem o baby, o médio e o grande. O médio é o melhor fio a ser colado, né? É o melhor fio. O babyzinho, dependendo do tamanho da numeração que você vai aplicar nesses cílios, ele não pode ser aplicado, não pode passar do 10, né? Ali do 10 ou do 11, no máximo, né? Então, vamos supor que ali nos cílios você tenha que colocar o tamanho 13, 14, que seja 1 mega. E ele tá bem na reta desse 13 ou 14. Tu tem que voltar a numeração ou pular ele. Tu não pode colocar um grande, porque daí, senão esse fio ele já vai crescendo não saudável, entende? É bem interessante você trazer toda essa perspectiva pra gente, Gabi, porque muita gente tem uma visão distorcida da área da beleza, de que não existe estudo, de que você compra os tufinhos e você cola de qualquer jeito, e é assim que funciona, sendo que não, né? Existe todo um padrão certinho, conforme você tá falando, das numerações, posição, vida daquele fio, né? Sim. Existe um estudo, para tudo existe um estudo por trás, né? Hoje em dia, eu estudei muito a questão de saúde ocular, então, hoje em dia eu já consigo decifrar se é uma reação alérgica, se a reação alérgica é dos cílios ou é de alguma outra coisa que ela tenha passado, se é a reação que ela está tendo, esse incômodo nos olhos, se é sobre o alongamento que foi feito ou se é algum fiozinho que está incomodando ela. Então, eu consigo decifrar, só na conversa no WhatsApp ou talvez num vídeo, numa foto, eu consigo já decifrar o que está acontecendo. Então, por isso que eu digo, para tudo existe um estudo por trás, né? E isso eu não aprendi no meu primeiro curso. Você não aprende isso no primeiro curso. Sério? Sim, é só buscando, né? Tu vai buscando cada vez mais. Toda tecnologia que vai crescendo, toda área que vai crescendo, tu tem que buscar mais conhecimento. Então, tu tem que estudar mais. Por isso que eu consigo hoje decifrar. Por isso que eu já consigo tranquilizar a cliente, até mesmo pelo WhatsApp. Sempre eu peço para retornar no salão para eu dar uma olhada. Mas eu consigo falar, olha, ou é isso, ou é isso. Ou eu já digo, tipo, é batata, é isso, né? Vamos lá no salão para eu dar uma olhada. Aí a cliente fala, não, se é isso eu já consigo resolver, né? Quando é uma reação alérgica, algumas clientes, elas não querem fazer a remoção, então elas tomam um antialérgico. Eu mesma sou uma pessoa que eu adquiri com o tempo reação alérgica dos cílios. Sério? Mas Sim. é os cílios ou é a cola que tem a reação alérgica? A cola. A cola. A cola. A cola. Então, assim, no meu já troquei várias colas, tá? Porque eu também tenho um estudo, eu fiz um curso só de componentes da cola também, eu tenho, né? Eu sou formada e consigo conhecer cada tipo de cola, cada tipo de secagem, os componentes, o porquê que ela vai dar mais reação, porquê que não vai, ela vai ser mais leve, não vai, entende? Nós temos também a questão da umidade e do tempo, né? Tempo de chuva, tempo de sol, o clima, vamos supor que uma cola ela só pode ser usada até num ambiente dentro de 70% de umidade. Aí você entra dentro do ambiente com o higômetro, que é um aparelhinho que a gente consegue controlar a umidade. Ele está lá batendo 85%, 90%. Como é que você vai trabalhar com aquela cola? Não tem como. Ela vai colar, ela vai entregar um resultado legal na hora, mas ele não vai durar, esses cílios não vai durar. Você vai prometer para o teu cliente ele 15 a 20 dias e esses cílios vai cair com 5, 4, 5. Vai cair todinho, entendeu? Porque a cola não é compatível com aquela umidade que você trabalhou naquele ambiente. Então, tem tudo isso a ser estudado, né? Então, eu conheço vários tipos de cola e vários tipos de ambiente também. Onde foi isso que me dificultou muito quando eu mudei para Itapema. Porque onde eu morava, a região é seca, né? É norte do Paraná. Então, é bem seco lá. Então, eu usava um tipo de cola. E eu aprendi sabendo que tinha só essa cola. Que, na verdade, naquela época, existiam 3 tipos de cola só. E era só uma marca que vendia,
né? Que é a Elite. Muitas lashes hoje, todas elas já iniciam na área usando, né? Aprendem com a Elite. Mas tem outras colas maravilhosas no mercado e que às vezes a gente acaba não conhecendo. E que Não, tá tranquilo. Tá. E que duram legal, secam bem, só que às vezes tu passa um trabalho para fazer essa colagem, né? Essa aplicação no fio. E quando a pessoa ela é alérgica à cola? Tem uma amiga minha que ela colocou uma vez, que ela descobriu que era alérgica e nunca mais colocou. Ela foi uma escolha dela ou ela teria outras colas para testar? Ou... Sim, se for reação da cola, né? Normalmente é pela cola, tá? Mas às vezes é uma reação que vamos supor que ela tenha já alergia do lápis de olho, se ela tiver alergia do esmalte, por exemplo, da acetona, né? Do pó compacto, quando usa, fica o olho avermelhado e tal. Então, assim, às vezes não é só a cola, é pelo fato de ter algum outro corpo estranho ali no organismo, os cílios em si. Tá? Então, assim, a opção para ela seria ou ela tomar um antialérgico, porque essa alergia ela vai durar 3 dias. Nossa! 3 dias. Se ela tomar um antialérgico durante os 2 primeiros dias que ela fizer ali o alongamento de cílios, depois ela vai levar de boa. Entendeu? Se for a cola, né? Agora, se for o fio, né? Pelo fato de ter um corpo estranho ali, daí não tem jeito. Aí ela precisa remover. Porque senão ela vai ter que ficar tomando antialérgico e não é, né? Não é viável. Tem outras técnicas, né? Hoje existe o lash lifting, que é a curvatura natural dos cílios, né? Então você curva o cílio natural e faz uma tintura nele, ele dá um efeitozinho glow, um rímelzinho, fica legal. Claro que não dá esse volume, essa curvatura do alongamento de cílios. Mas também, em contrapartida, a durabilidade dele é de 30 dias. Então, sério? É bem bacana. No verão, as meninas usam muito o lash lifting, né? Que gostam de uma coisa mais, de um glowzinho, só de uma coisa mais natural. Principalmente a gente que tá na região de praia, né? Então, as meninas gostam mais. Então, muitas meninas usam muito alongamento de cílios no inverno e no verão elas trocam. Daí removem e fazem o lash lift. Ô, Gabi, e quando que você pensou na sua carreira ali, depois que você construiu tudo que você construiu, que você falou, que você pensou, vou ir pro empreendedorismo de dar cursos, dar palestras? Em que parte da sua vida? Sim, eu comecei sendo educadora, né? Educadora Lash. Quando eu vi que todas as dúvidas, que eu já tinha bastante clientes fidelizadas. Quando eu percebi que eu estava sendo reconhecida, tipo, às vezes eu viajava lá para o norte do Paraná, a gente ia, né, com meu esposo, a gente ia lá visitar a família dele. Aí as meninas me procuravam para fazer cílios. Ah, Gabi, tem um horário e tal. Ah, não tô, eu tô viajando e tal, mas eu posso indicar uma pessoa. Não, eu prefiro esperar você voltar. Daí eu falava, não, mas pode ir com fulano. Não, eu vou esperar você voltar. Eu indicava, né, meninas? Eu indicava as meninas que eu conheço aqui de Itapema, falava, olha, eu vejo que essa aqui faz um trabalho legal, porque só na foto você consegue ver se a pessoa tem um acabamento legal, se a pessoa não exagera no tamanho, no volume, né? Então, você consegue indicar trabalhos, né? Então, eu comecei a indicar. E eu recebia o retorno de muitas assim, não, dá para esperar, eu espero você voltar. Então, eu esperava eu voltar de viagem para fazer comigo, né? Até por conta do tempo, né? Do tempo de atendimento, porque às vezes elas não achavam pessoas que trabalhavam já com esse tempo de 1 hora. Então, aí eu comecei a pensar, opa, se eu já consigo ser reconhecida pelas minhas clientes, eu já tenho certeza daquilo que eu entrego, né? Não tenho tantos feedbacks negativos assim da técnica. Então, eu já consigo passar esse meu conhecimento para frente. Eu consigo ensinar pessoas a trabalharem na área dos cílios. E o que eu mais gosto de ensinar as pessoas a trabalharem na área dos cílios é saber que elas têm a mesma dor que eu tive. De que não estão legal no emprego, procuram uma renda extra, ou então procuram ganhar mais, porque hoje sim os cílios ele é uma profissão que se ganha mais do que trabalhar na CLT assim, no mercado, numa padaria, no caixa de farmácia, né? Hoje sim, pode-se dizer que os cílios é uma profissão bem lucrativa, né? Porém, então eu procuro pessoas que têm essa dor, que querem sair e mudar de vida, né? Querem mesmo mudar de vida, mas tem que querer, porque cílios é uma coisa assim que não é que é difícil, mas é um trabalho bem minucioso. Você tem que estar bem concentrado, tem que ter uma firmeza legal nas mãos.
Apesar de que eu era bem trêmula quando eu comecei a fazer cílios. Eu era bem trêmula. Mas assim, você vai vendo e tentando e pegando firmeza no negócio, e daí você consegue se controlar. E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no curso e nas palestras, assim? Porque existe uma Gabi que começou lá fazendo cílios e existe a Gabi empreendedora que dá cursos. Ali, qual foi o maior percalço que você enfrentou? Olha, gente, eu vou dizer para vocês que a dificuldade de aceitação também. Aceitação. Uhum. Quando pessoas vinham, me procuravam para ministrar cursos, normalmente, gente, porque é um ticket alto, né? É uma média de R$1.500 a R$2.000 um curso de cílios, né? Nossa. É nessa média, né? Então, não é um ticket assim que você vou conversar com você hoje, já vou pagar e já quero fazer. Claro que não, as pessoas procuram, né? Fazem orçamento, veem as técnicas que vão ser entregues, veem o que vai ser falado no curso, o que vai ser ensinado, o que está faltando de um, o que está faltando do outro, põe na balança o que elas estão procurando, né? Então, quando aí a gente acaba conversando com o cliente te segue, você segue de volta, daí você vê que o cliente não fechou com você. Aí isso me frustrou um pouco no início, né? Agora já é normal, assim, porque às vezes, hoje, porque eu trabalho muito com esse negócio de identidade, né? De se identificar, de conexão. Então, às vezes, hoje eu entendo que às vezes as pessoas não se conectaram comigo naquela época, né? Se conectaram mais com outras, ou que outras conversaram um pouco mais, esclareceram mais dúvidas. Talvez na hora da venda, né? De conversar, eu não tenha dado a atenção necessária para essa cliente e deixei ela, né, conseguir procurar outras pessoas, entende? Ou talvez o que eu ensino ali não era o suficiente para ela, ela foi procurar, buscou mais alguma coisa e encontrou em outro lugar. Hoje eu entendo isso, mas na época eu falava, pô, mas por quê? Né? Por que não fechou comigo? Eu tenho tanto conhecimento para passar, né? Então foi a dificuldade de aceitação mesmo, quando eu via que fechava com outras pessoas e eu me frustrava. E quando você sobe em cima do palco para palestrar, dá aquele friozinho na barriga? Nossa, um friozão, né? Um friozão, assim, a gente não enxerga ninguém, a gente conversa, é tudo bem natural, é bem legal, mas a gente, lá em cima do palco, a gente tá assim, tipo, a ponto de explodir. É um misto de emoções ali em cima, tá? Você começa a conversar, porque eu falo muito do meu início, né? Quando eu dou palestras, assim, eu falo muito do meu início, porque a gente tá falando com mulheres que todas elas passaram onde a gente passou também. Todas elas tiveram início. Então, quando a gente começa a lembrar o nosso início, você vê gente chorando na plateia, você vê gente sorrindo, você vê gente com o olhar lá longe, lembrando do seu início também. Então, é bem legal. Então, é um misto de emoções. Dá vontade de chorar, dá vontade de sorrir, dá medo, dá frio na barriga e coragem ao mesmo tempo. Gabi, isso é uma regra de carreira? Assim, toda Lashes que começa lá no início, ela vai dar curso? Ou isso acontece conforme a pessoa, acontece conforme o tempo? Olha, isso acontece conforme o tempo de cada um, né? E conforme a personalidade de cada um. Que eu conheço lashes excelentes, inclusive em Itapema, né? E que ainda elas não são educadores, né? Eu também tenho uma mentoria que ajuda a criar o caminho para iniciar a dar cursos, né? Então, que foi a minha maior dificuldade. Ter o caminho, ter o material, a apostila para você entregar para o aluno, por onde começar, o que eu preciso dizer, né? Porque quando eu fiz o curso, não se falava em saúde dos fios, não se falava em umidade do tempo, igual hoje a gente passa até no nosso primeiro curso. Não se falava isso. Não tinha isso, né? Não era estudado essa parte, né? Então, como muitas vezes tiveram dificuldade e não sabiam por que os cílios caíam logo, faziam um bom trabalho, mas caía, não durava, tinham feedbacks negativos e tal, a saúde e a área beauty foi aprimorando, né? O curso de cílios. E aí foi mostrando que há mais estudos dentro disso, que são várias coisinhas e vários pontos. Então, eu não sabia por onde começar, qual era o roteiro, o que eu tinha que fazer, né? Então, eu comecei a criar, assim, bom, o que eu faço quando eu chego no meu espaço? Eu ligo o ar, eu
calculo, eu vejo a umidade, eu vejo como é que tá, dou uma higienizada. Então, isso eu fui tudo colocando na apostila. Depois eu fui colocando em ordem o que eu tinha que ensinar. As folhas, separando os materiais. Você não pode chegar lá e falar assim, esse aqui é material de cílios, pega aqui, faz aqui, treina isso, treina aquilo. Não, você tem que passar a parte teórica para eles. E para isso tem que ser montada uma parte teórica para que uma coisa ligue a outra. Senão fica bagunçado. Que legal, então você traz até a parte, assim, do atendimento com a cliente também, para as suas alunas, assim. Sim, eu gosto muito de trazer essa parte. Até a gente teve um congresso ali em São José, esse final de semana, onde eu palestrei, e eu falei muito sobre atendimento, né? A minha palestra em São José não foi sobre cílios, foi sobre atendimento. Porque muita gente monta um estúdio maravilhoso, muita gente gasta, né, investe, né, muito em tráfego pago, em social media, nananã, mas quando o lead cai no WhatsApp, não sabe o que fazer. Não sabe vender, não sabe falar do seu produto, não sabe falar de você, né? Então, isso acaba se perdendo. Porque hoje as pessoas procuram conexão. É conexão, é atendimento humanizado e conexão. Isso é verdade. Né? Porque assim, ó, eu já fui em lugares em que cheguei um pouquinho mais cedo, a profissional estava ainda atendendo uma outra cliente, e aí você fica ali na recepção esperando. Que não me serviram um café e não perguntaram nem se eu queria uma água. Isso é verdade. Entende? E a menina entregou um trabalho maravilhoso, mas eu nunca mais voltei. Porque tu não te sentiu acolhida Não naquele me senti espaço, acolhida. não sentiu que era pra você, né? Já fui em loja que eu cheguei e falei, oi, eu vi no Instagram tal roupa assim, assim, assada, não sei o que, eu queria saber se tem o meu número e tal. Que número você usa? Tal. Não tem. A pessoa me virar as costas e me deixar no meio do corredor da loja. Sim. Entendeu? Nossa, é muito normal, eu acho, né? Essa foi a minha, essa é até hoje a minha maior dor. Né? Porque a gente que trabalha com atendimento humanizado, a gente espera que quando você chegue num lugar para ser atendido, vão te acolher da mesma forma. Mas nem sempre acontece. Mas o público, no geral, tem aberto os olhos recentemente para isso, né? Para essa questão de ser bem atendido vale muito mais do que o valor e às vezes até mais do que o serviço que é entregue mesmo. Exatamente, exatamente. E Gabi, pra gente finalizar, então, para quem tá começando, o que precisa? Precisa de juntar quanto tempo, dinheiro, investir num bom equipamento? Que conselho que você dá para quem tá começando? Olha, o conselho que eu dou é procurar uma profissional qualificada para te entregar a técnica, porque cílios, o alongamento de cílios, ele é técnica, totalmente. Técnica, porque não tem um equipamento que faça o alongamento de cílios. É a mão, né? É um trabalho artesanal. Então, é você ali, entende? Então, você aprendendo a executar a técnica com excelência e sabendo de materiais de qualidade, o porquê comprar esse e não aquele, o porquê investir nisso e não naquilo, esse é o ponto crucial. E também uma pessoa que vai te dar um suporte depois, que é muito importante. O suporte, porque qualquer dúvida você precisa poder perguntar para alguém, saber onde correr, não lá no YouTube, que às vezes você vai perguntar no YouTube uma coisa, o YouTube vai entender outra e vai te jogar uma outra coisa. Entende? Mas e ninguém se forma no YouTube também, né? ChatGPT também. ChatGPT, hoje em dia, o ChatGPT, ele é ótimo, né? Só que você precisa comprar um curso que você tenha um suporte depois. Tá com dúvida? Olha, o meu feedback está sendo assim, a minha cliente está assim, minha cliente perguntou isso. O que eu respondo? Muitas vezes as minhas alunas, eu crio um grupo no WhatsApp, coloco elas ali, para que elas possam jogar as perguntas dela, porque às vezes eu estou em atendimento e não consigo responder na hora, mas eu consigo responder, assim, eu não deixo de responder, né? Pode ser que eu não consiga na hora. E eu sempre falo no meu curso, meninas, assim, ó, tem dúvida, né? É uma coisa urgente, surgiu uma dúvida na hora do atendimento, você não sabe o que fazer, mandou mensagem e não respondi, me liga. Me liga que eu dou um jeito de atender. Nem que eu estiver atendendo, eu corro pro banheiro e atendo a minha aluna, porque precisa desse suporte. Se eu tivesse tido todo esse suporte que precisa depois, quando você vai iniciar numa carreira, eu não teria nem... Eu nunca desisti, mas eu não teria nem pensado em desistir.
É isso que eu queria te perguntar, Gabi, um pouco sobre o teu curso, né? Como é a tua consultoria, assim, o que que você inclui, quanto tempo que dura, mais ou menos, como que é a tua relação com as tuas alunas, porque essa parte, a Gabi educadora, é muito legal da gente conhecer também, né? Sim. O meu curso, na verdade, ele é um curso iniciante, mas ele é do iniciante ao atendimento, né? Então, com o curso iniciante, você já faz os seus primeiros atendimentos, você já consegue fazer os primeiros atendimentos. É claro que você não aprende tudo sobre os cílios naquele teu primeiro curso, né? Porque às vezes você precisa fazer um curso de aperfeiçoamento para aperfeiçoar técnica, saúde e tudo mais, né? Mas ele ensina, você já consegue começar a trabalhar na área já no primeiro curso. Então, o que eu gosto de ensinar muito, né? Eu gosto de mostrar a técnica, gosto muito de fazer cálculo, mostrar para o aluno qual é o gasto, qual é o investimento dele, qual é o gasto por cada cílios, qual é o lucro de cada cílios, né? Para ele ver onde ele está colocando o pé dele, né? Para quando ele for fazer os cílios, que ele, igual eu falei, já falei, né, assim, vou fazer um valor X para atrair cliente, para saber se aquilo vai cobrir a hora dele trabalhada, o custo dele, o aluguel, a energia, o ar-condicionado, né, tudo tem que ser calculado. Então eu tenho fracionado cada centavo que vai no alongamento de cílios. Então eu consigo mostrar para o aluno: seu gasto é esse, seu lucro é esse, você pode investir isso, você vai conseguir tirar disso, você precisa tirar do teu lucro ali, do valor todo que você cobra, você precisa tirar 20% para isso, 10% para aquilo, e a tua parte é isso aqui. Olha que bacana. Que legal. Porque senão, se você não ensinar isso para o aluno, o que ele começa fazendo? Ele começa já achando que, tipo, fiz um cílio de R$195, eu posso ir... Gastar tudo. Eu posso entrar na Shopee e pegar R$195 no carrinho da Shopee. E às vezes nem é só de material, né? Às vezes é coisa pessoal e... Se perde, Se né? perde, isso. Então, para não frustrar, né? Não frustrar, não achar que nossa, todo aquele dinheiro ali é meu, né? Eu já trabalhei com equipe, por exemplo, eu tenho valor ali na conta, tudo é meu? Não, eu ainda não paguei aquela profissional que trabalhou, que acabou de trabalhar e o dinheiro já caiu na conta, entende? Então, eu tenho que pagar essa profissional. E se eu for lá e gastar tudo, no dia de eu fazer o acerto com ela, eu não vou ter. É verdade, né? muito bom que você já alinha assim a expectativa e a realidade, É a realidade, né? exatamente. Até porque eu também sofri essa dor. Né? Eu também sofri essa dor. Como eu comecei e pensei pequeno como uma renda extra, eu falava, bobeira, não preciso investir. Né? Eu não preciso ter um fundo de caixa, eu não preciso, né? Então eu também vivi essa dor, né? Chegava o dia do aluguel, daí eu já estava numa sala, por isso que é importante a gente buscar conhecimento, não só na área técnica que a gente trabalha, mas em tudo que envolve, porque eu já tive sala comercial e aí chegava no dia de pagar o aluguel, cadê? Né? Faltava 2, 3 dias para pagar o aluguel, daí que eu ia me dar conta e daí que eu ia correr atrás de levantar o valor para pagar o aluguel. Mas aí eu pagava o aluguel, a conta ficava zerada. Entende? Então, assim, e eu tive que me educar também quanto a isso, né? Precisei me educar quanto a isso. Então, hoje você já ajuda a tua aluna a trazer essa perspectiva antes mesmo de começar, para que ela não passe o perrengue que você passou. Para não ter problemas, sim. Gabi, então para finalizar, faz seu merchan aí, aonde você atende, seu contato. Atendo Analiso Mais hoje, um salão maravilhoso, gente, um salão de só tem profissionais de qualidade, tem o nail designer, tem a cabeleireira, que é maravilhosa, tem as meninas dos cílios. Hoje nos cílios nós somos em 2, eu e a Sophie, Sophie maravilhosa também, a técnica dela é excelente. Temos a Kel também, que trabalha com micropigmentação de sobrancelhas e lábios, e ela também é maravilhosa, o trabalho dela é perfeito. E assim, ali no salão, assim, hoje a gente pode se dizer que a gente tem uma equipe de qualidade. Tá? Uma equipe que entrega trabalhos de qualidade. Porque a gente não pensa no dinheiro que está entrando, a gente pensa no entregar aquilo que a cliente busca, né? E se aquele procedimento que ela procura não for o ideal para ela naquele momento, a gente prefere, não é deixar de atender, mas é ver o que ela necessita primeiro. Principalmente ali na área dos cabelos. As meninas são muito, né? Já conhece, as meninas são muito assim, de cuidar da saúde do fio. Eu quero ficar loira.
olha, a Mara, né, maravilhosa, e a Tassi já dizem, olha, meninas, isso aqui não dá para você hoje, né? Primeiro você precisa tratar esse cabelo e depois a gente pode fazer o trabalho. Então, muitas vezes elas conseguem converter a venda, né, em outra venda primeiro, né, não só pelo dinheiro, mas pela necessidade daquele atendimento, né, daquela cliente, e depois explicar para ela o porquê, também explicar para ela por que ela não pode, né? Então, elas são maravilhosas, elas também trabalham com umas técnicas de mega hair maravilhosas também, técnica invisível de mega hair. Gente, o salão é totalmente completo e com profissionais de qualidade. Certinho, Gabi. Muito obrigada, então, pela sua presença. Foi muito bom saber um pouquinho mais da sua história, né? Tudo sobre os cílios. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, poder falar sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre as minhas colegas de trabalho, sobre o espaço que eu trabalho. E é maravilhoso, gente. Sigam lá, Liso Mais e Gabi Viana no Instagram. Certinho, Gabi. Obrigada.